Fala pessoal, olá de novo, tudo bem? Vamos para o nosso terceiro projetinho. Esse também bem reduzido, né? O primeiro que a gente acabou gastando mais tempo por causa das questões novas, né? Que a gente precisava abordar. Esse daqui, o que é o grande diferencial? É só o componente novo que a gente ainda não trabalhou com ele. A gente trabalhou sempre com LED. Hoje a gente vê um LED RGB. O que é o LED RGB? Que dentro do mesmo LED você tem... ele emite cores diferentes dentro do mesmo LED. Porque o que acontece? Se você quisesse uma variação, uma gama maior de cores, vocês devem ter visto isso lá, né? A gente pode misturar cores e ter cores diferentes. Você teria que ter um LED da cor vermelha, um LED da cor azul, um LED da cor verde, e aí acender eles, você olhando de longe, e isso aí é misturar as cores. Existe um LED que já tem dentro de si a possibilidade de acender essas três cores juntos, que se chama LED RGB. RGB porque é R de Red, G de Green e B de Blue. Então lá dentro ele acende as cores matrizes, né? Que é vermelho, azul e verde. E aí você pode acender essas cores. Não só acende, como você pode jogar intensidades do quanto acender. Se você entende que a gente pode, se a gente usa ele na porta digital, a gente acende ou apaga, né? Eu uso o máximo da corrente e o mínimo da corrente. Logo, ele só ligaria ou desligaria o verde, vermelho e azul. Ou seja, se eu ligasse o verde, o vermelho e o azul, no máximo eu teria o pico de cada uma delas como mistura. Usando as portas analógicas, eu posso não acender o LED vermelho, a cor vermelha. Eu posso ter um pouco de vermelho, metade de vermelho, metade de azul. E aí eu vou tendo cores mais complexas. Eu consigo aumentar a minha gama de possibilidade de cores se eu ligo eles na porta analógica, onde você viu nos projetos anteriores que eu consigo trabalhar com o fator de corrente variável, jogar mais ou menos corrente para o LED, acendendo ele mais ou menos. No caso do LED RGB, você também pode, dentro das próprias portas dele, uma dessas portas acender mais vermelho, um pouco menos de verde, um pouco mais de azul, ou seja, você não precisa jogar sempre a mesma quantidade de corrente para cada uma das cores. Você pode alternar essas cores, a corrente que você joga para cada uma delas. Logo, você vai ter cores mais complexas, né, mais variadas ali. E aí, já para você poder notar, repare que o nosso LED RGB ele tem a perninha do vermelho ligado na porta 10, que ela é uma analógica, né, na verdade ela é uma digital trabalhando de forma analógica. O LED azul ligado na porta 6 e o LED verde ligado na porta 5, certo? A gente tem o catodo, né, que está ligado por meio de um resistor de 220 ohms para poder acender o LED padrão. Esse negativo ele está sendo um único negativo para todas as outras cores, o que facilita bastante, porque de novo, senão você teria que ter um LED para cada uma das cores. Cada um desses LEDs que você colocaria precisaria de um resistor. E aí, de novo, né, você precisaria de 3 negativos, 3 resistores para poder ligar 3 LEDs. É muito mais componente. Com um único componente, que é o LED RGB, você já faz isso tudo, certo? Então o que você faz? Replica esse circuito, componente diferente para a gente agora, LED RGB, chama de semana 3, projeto 3, apaga tudo exceto o setup e o loop, e aí vão começar. Você vai ver que ele é relativamente simples. O código é um pouco mais extenso, mas a lógica é muito simples, só para você poder ver essas variações lá, certo? Então replica lá e a gente já começa. Primeira coisa que a gente vai fazer, e isso a gente viu em aula, é que a gente vai fazer o seguinte: para eu não precisar ficar guardando todas as vezes que o LED vermelho, dentro dele, a perna vermelha está na porta 10, que a perninha azul dele está na porta 6, que a perninha verde está na porta 5. As portas não têm nome familiar para mim. O que eu vou fazer? Eu vou criar apelidos, dizendo que a porta 10 vai ser vermelho, que a porta 6 vai ser azul, que a porta 5 vai ser verde. Dessa forma fica mais fácil de eu lembrar na hora de aumentar ou diminuir cada uma das intensidades, sem precisar guardar cada uma das portas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer no nosso código é criar os apelidos. A gente viu isso em aula, que é por meio do comando define. Eu vou definir um nome de acordo com, não uma porta, mas o número da porta, que vai dando a mesma coisa, certo? Então, a primeira coisa, vamos criar nomes lá para esses caras. Primeiro que eu vou criar, por exemplo, LED verde, né? Da direita para a esquerda lá. O LED verde está na porta 5. Então, hashtag define. Definir o quê? Eu vou definir que, qual o nome que eu vou usar aqui? Vou usar L verde, com LV maiúsculo. Então, L verde
5, porque eu não preciso mais decorar que agora a perna do LED está verde está ligada na porta 5. Vou chamar de L verde e eu já sei que é ele. É a mesma coisa de dizer porta 5, certo? Feito isso, adiantar o processo, copia e cola. Vou definir que o LED vermelho é o equivalente a 10, porque eu vou usar ele como porta. E depois vou definir que o LED azul é 6, porque eu uso ele como porta 6. Feito essas definições, o que eu vou fazer? Eu tenho que ir lá no setup, vocês já sabem, né? Eu teria que fazer o quê? Porta 10 é um output, porque é o LED vermelho. Porta 6 é um output, que é o LED azul. E porta 5 é um output, que é a perninha do LED verde, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu já vou usar os nomes ao invés das portas para adiantar minha vida. Então aqui eu vou fazer pin mode. Por exemplo, o LED vermelho seria a porta 10. Então não vou colocar 10 para não me confundir. Vou colocar LED L vermelho, que é o equivalente, é o que eu fiz lá em cima. É a mesma coisa de dizer 10. E ele é um output. Vou fazer a mesma coisa para verde e para azul. Aí o LED verde é um output, ou seja, porta 5. E o LED azul, que é a mesma coisa de falar porta 6, é uma saída. Então já ajustei todas as saídas das minhas portas do Arduino. 5 verde, 6 azul, 10 vermelho. 10, 5 e 6. Pronto, está tudo ajustadinho. O que falta agora é a gente só começar a ligar LEDs. O que é a diferença do que... É meio óbvio pelo que a gente fez, mas o que é a diferença? Eu vou mostrar para vocês só a mistura das cores. Como que a gente vai poder fazer a ligação de cada uma dessas cores separadas, ligando e desligando as portas. Depois a gente vai fazer igual a gente fez anteriormente, ligar gradativamente, que a gente fez antes, né? No projeto anterior a gente apertava mais e ele subia gradativamente. O que eu vou fazer? Vou fazer um for, para ele poder subir gradativamente e descer gradativamente as cores, para você ver que isso também pode acontecer. E depois, por final, a gente vai fazer a ligação de todas elas ao mesmo tempo, para poder fazer a mistura das cores, certo? Vamos lá. Eu vou já copiar e colar o código, que fica mais fácil de eu explicar para vocês, que aí vocês dão pause e copiam. E a explicação é mais simples, porque ela, na verdade ela nem é tão complexo assim. Vamos lá. Primeira coisa então que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou ligar cada uma das cores separadas para você poder ver aqui. A gente pode ligar o vermelho, ele vai acender vermelho. Então eu vou ligar a porta 10, ele vai acender vermelho. Eu vou ligar a porta 6, ele vai acender só o azul. Ele vai ligar a porta 5, vai acender só o verde. Num único LED, só para você poder conhecer, ele vai, no mesmo LED, acender cada uma das cores de forma separada para a gente poder ver. Que vai ser assim. Basicamente, aqui nesse primeiro código... Opa! E aí depois você dá um pause, copia o código, mas eu já vou explicando, considerando que você já digitou ele lá, né? Primeira coisa que a gente vai fazer, então a gente vai ligar essas cores, cada uma separadas dela lá. Primeiro, eu vou ligar o LED vermelho, que é o equivalente a dizer porta 10, porque eu já fiz a definição dele aqui, né? Porque, de novo, é muito mais fácil eu ter que ficar olhando porta 10. Não, LED vermelho liga, LED vermelho desliga. Lembra, nesse caso, ele está ligado numa porta analógica, porque a gente vai fazer o uso do analógico lá embaixo. Por enquanto, eu estou tratando essa porta como digital. Então, não tem intensidade. Quando eu mando ela ligar, é o máximo da corrente. Quando eu mando ela desligar, é o mínimo da corrente. Eu não vou trabalhar agora com o efeito gradativo, de ligar mais ou menos. Aí ligou, desligou, só para a gente poder ver elas funcionando. Então, basicamente, o que ele fez aqui? Ligou o LED vermelho, espera um segundinho para você ver o vermelho aceso lá por 1 minuto. Depois ele desliga o vermelho, espera mais um segundinho. Em seguida, ele vai ligar o LED verde, esperar 1 segundo, vai desligar o LED verde, esperar 1 segundo, e vai ligar o azul, esperar 1 segundo, e desligar o azul, vai esperar 1 segundo. Então, ele vai fazer a ligação de cada uma dessas portas, das cores do LED, para você ver que elas funcionam. No final, eu vou só, isso aqui é prática padrão, né? Eu vou desligar todas elas, vou esperar mais 1 segundinho, só para você notar, quando a gente fizer os outros códigos, que ele fez o que ele queria e esperou um tempo. Depois ele vai para outro, porque senão fica tudo muito corrido e você não vê. Isso aqui, nesse momento agora, que só tem um, acabava sendo desnecessário. Eu já estou deixando aqui
para os próximos. Então você já copia, mas você vai ver que ele, por enquanto, como ele já desliga em cada um deles, seria desnecessário desligar e esperar ele aqui. Mas já fica aí para o próximo, tá? Então o que ele vai fazer? Vai ligar o vermelho e desligar, vai ligar o verde e desligar, vai ligar o azul e desligar o azul de novo. Vamos lá então, ó. A cada um segundo ligou o vermelho, desligou. Ligou o verde, desligou, ligou o azul, desligou. Então repara que ele respeita essa variação, né? Ele liga e dá o delay, desliga e dá o delay. Mais uma vez. Então repara que um único LED a gente consegue acender as 3 cores de forma separada. Vermelho, verde e azul. E depois a gente vai ver esse manuseio misturado com cada um. Primeira coisa que eu queria fazer com vocês era justamente só mostrar que o LED RGB pode acender 3 cores diferentes ou mais, né? Se você compor cada uma delas em um único LED. Beleza? A segunda parte que a gente vai fazer é fazer com que ele agora acenda gradativamente o LED. Então, eu vou escolher uma cor só para te mostrar como a gente fez para ele poder fazer aquela curva de subida e descida do LED. Eu já vou fazer embaixo, tá? Se você quiser, você pode colocar isso aqui entre comentário, mas pode deixar também. Eu vou deixar para poder te mostrar eles seguidos, porque a gente vai complementando o código para adiantar o tempo, tá? Então, vou parar a simulação, vou colocar aqui embaixo a segunda parte agora do código, que é ligar ele gradativo. Tá? Basicamente, repara o que ele está fazendo aqui comigo. Então, você sabe que a gente fez no exercício passado, eu posso usar o Analog Write para poder acender o LED, igual a gente está fazendo com o Digital Write. De novo, qual é a diferença do Digital Write? Ele aqui ou acende ou apaga, não tem uma outra alternativa. Quando eu uso o Analog Write, eu acendo e eu digo qual é o valor da intensidade que eu quero acender. Então eu não preciso só acender e desligar. Eu posso acender metade, 75%, que seja, né? Eu posso variar entre 0 e 255, que são o mínimo e o máximo, e acender gradativamente. Para casos de cores, acender gradativamente eu vou ter valores diferentes. Eu não só simplesmente acendo vermelho, acendo azul, acendo verde e tenho uma única cor composta. Eu posso ir acendendo pouco de cada uma delas e ter cores variadas, né? Então o que eu vou fazer aqui? Primeiro, só para poder ver aquela curva de acender e desligar, que depois a gente junta as cores. Ele vai fazer um for, então ele vai começar de 0 até 255, ou seja, ele vai pegar desde o apagado até o aceso, andando de 1 em 1. Então ele vai bem devagarzinho, como o delay está baixo, ele vai fazer isso mais rápido. Mas ele vai fazer passos de 0 até 255, cada um deles, escrevendo aqui. Então ele vai acender o LED primeiro com 0, não acende. Aí ele vai fazer o for de novo, espera um delayzinho de 20, que é bem curtinho, né? 20 milissegundos. E aí aqui ele vai receber 0, era 0, foi para 1. Então agora acende com 1 de corrente. Depois 2 de corrente, 3, 50, 100, 150, 200, 250. Então ele vai fazer uma curva de acendimento, né? Depois ele vai fazer o caso contrário. Depois que ele acendeu tudo, ele vai pegar, em vez de 0 até 255, ele vai fazer de 255 até 0. Ele vai descer agora. Com passo de 1 mais 1, não, de 1 menos 1, para ele poder descer. Então ele vai fazer a mesma coisa, é o mesmo Analog Write, repara que repete, só o for que ao invés de subir, agora ele vai descer, né? Então ele vai de 255 até 0, escrevendo com um delayzinho. Então repara que quando a gente der o play, ele primeiro vai acender como a gente programou, vermelho, verde, azul, vai esperar um tempinho, agora sim, ó, repara que ele vai começar a acender, aumentar a intensidade do vermelho, e depois ele vai fazer o contrário, ele vai reduzindo a intensidade até que ele chega a 0. Então lembrando que isso só aconteceu por quê? Porque o for ele subiu de 0 até 255 e eu usei essa variação do i, do for, subindo como intensidade corrente. Aí ele foi subindo até o momento que ele chegou no pico, 255, saiu desse for, veio para esse for, começou de 255 e foi descendo até 0, que é o que você vê aqui. Azul, vermelho, vai de 0 até 255, chegou no seu pico, ele começa a descer de 255 até o 0, que é quando ele apaga o LED. Belezinha? E por fim, o que a gente vai fazer? A gente vai ligar todos os LEDs ao mesmo tempo para te mostrar que dá para misturar cores. Porque o que a gente fez aqui? Ligou as cores separadas, vermelho, verde e azul. Depois fizemos essa atenuação dos valores
E agora o que a gente vai fazer é ligar as cores todas juntas para poder ter uma cor final misturada. Lembrando que você poderia fazer isso inclusive com atenuação, se fosse o caso aqui. Eu não vou fazer só para a gente poder adiantar. Então o que a gente vai fazer agora? Ligar todas ao mesmo tempo e depois desligar, claro, né? Mas basicamente, olha só, eu vou ligar o verde no máximo. Depois em seguida eu vou ligar o vermelho no máximo, mas o verde permanece ligado. Então na verdade ele vai misturar o verde com o vermelho e vai ficar amarelo, porque misturou o verde com o vermelho. Depois em seguida eu vou manter o verde ligado, vou manter o vermelho ligado, ou seja, vou manter amarelo, que é o resultado da mistura dos dois, e vou acender o azul. E aí a mistura das cores primárias, verde, vermelho e azul, todas acesas, você vai ver que o LED vai ficar branco, porque é a mistura de todas as cores. O que a gente vai mostrar aqui, dá para misturar as cores. Nesse caso, como as intensidades estão no máximo, ele vai chegar no pico da mistura total das cores, que é o branco. Depois ele vai apagar. Então vamos lá. Acendeu o vermelho como programado, acendeu o verde separadinho, apagou, acendeu o azul, apagou. Por isso que ele não misturou. Depois em seguida ele faz aquele incremento, sobe e depois desce. E aí agora quero que você veja que ele vai acender o verde, vai manter, vai acender o vermelho, vai trocar, não vai ficar vermelho, vai ficar amarelo, depois vai trocar. Primeiro o verde, agora ele vai juntar o amarelo e o branco, porque ele misturou as cores. Tranquilo? Nesse caso aí eu queria só te mostrar que era possível trabalhar com as cores separadas no mesmo LED, que era possível fazer intensidade do LED e que é possível misturar cores de acordo com que eu acendo mais ou menos o LED. Verde, misturou com vermelho, deu amarelo, misturou com todos, deu branco. E depois ele apaga. Beleza, galerinha? Semana 3, projeto 3. Coisa mais linda. Vamos embora pro próximo. Valeu, abraço.